Gênesis capítulo 3, versículo 15, tem uma promessa de Deus para a humanidade. Ele estava falando ali com Adão e Eva, logo após a queda no Éden, e ele disse o seguinte: e eu colocarei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça e você ferirá o seu calcanhar. A mensagem que nós vamos falar hoje é o anseio de todos os santos da Bíblia pela pessoa de Jesus. Então, logo após a queda do homem, você vê ali que existia uma conexão com Deus e Adão, Deus e Eva, e Deus, ele tinha uma intimidade, uma conexão ali com o homem. E logo após essa queda, logo após ali a entrada do pecado, houve essa quebra de intimidade, essa quebra de alcance, essa queda de relacionamento, essa quebra de relacionamento entre Deus e o homem. E Deus proferiu ali uma palavra diretamente à serpente, anunciando a estratégia que ele tinha para restaurar essa intimidade, restaurar o plano original que Deus tinha. E essa é a esperança da humanidade. Isso vai ser cumprido com o cumprimento dessa promessa. E Deus disse assim: olha, eu colocarei inimizade entre você e a mulher, dizendo para a serpente, e entre a sua descendência e a descendência dela, e esta esmagará a sua cabeça e você ferirá o seu calcanhar. Então, como eu disse anteriormente, eu quero falar sobre Jesus sendo o maior anseio de todos os santos da Bíblia. Quando eu falo santo, não leve para o lado talvez católico, né, de que é um santo, mas santo sim os homens da Bíblia, os separados por Deus. Então Jesus era o maior anseio de muitos homens da Bíblia, e nós vamos falar sobre isso. Jesus era um anseio de todos os santos do Velho Testamento. Sabe, Adão e Eva, eles ansiavam por essa promessa de um descendente de Deus que viria e esmagaria a cabeça da serpente. E esse rei queria triunfar sobre as obras do diabo. E eu creio, né, imaginando eu, que eles achavam que isso talvez acontecesse logo em seguida. Eles tinham uma conexão com Deus, eles tinham ali uma amizade com Deus, eles falavam com Deus, todas as tardes Deus descia e caminhava com eles ali no jardim. E depois do pecado, Deus manda ali uma promessa dizendo: olha, eu vou restaurar esse plano, eu vou restaurar isso, e eu vou colocar inimizade entre você, serpente, e a mulher, e a descendência dela e a sua. E essa vai esmagar a sua cabeça. Ou seja, existia ali um anseio no coração de Adão e Eva por ver essa promessa se cumprir. Existia ali um anseio por ver Jesus, por ver o que queria acontecer. E esse anseio desse rei que iria triunfar sobre as coisas do diabo, sabe, foi passando de geração em geração. Alguém que poderia mudar esse quadro era uma promessa que gerou uma grande expectativa pelo cumprimento, uma grande expectativa por ver essa promessa. É o anseio por Jesus. Então, desde então a gente começa a perceber que existe toda uma estratégia, um esforço de Deus intencional em uma preocupação de manter essa expectativa no coração do homem, não somente em cumprir com a sua palavra, mas o cumprimento da palavra de Deus e da promessa de Deus de trazer o seu filho também dependia de uma expectativa gerada no coração dos homens. Então Deus ele tem uma iniciativa de manter viva no coração dos homens essa expectativa. E nós vamos falar sobre alguns versículos. Então, o primeiro que eu queria dizer está lá em João capítulo 8, versículo 56, que diz assim: Jesus disse: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu e se alegrou. Ou seja, João, né, Jesus fala lá no Evangelho de João que Abraão, o pai ali dos judeus, exultou por ver o dia de Jesus, viu esse dia e se alegrou. Então Abraão, ele viu o dia da vinda de Jesus, e muitos teólogos eles
estudam muito sobre essa passagem, porque é uma passagem bem interessante, meu irmão. Preste atenção que em João capítulo 8, versículo 56, lá no Novo Testamento, Jesus está dizendo que Abraão ansiou por ver o dia de Jesus e viu esse dia e se alegrou. E pelos comentários bíblicos, provavelmente existia ali uma crença, os judeus acreditavam que Abraão tinha visto o dia do Senhor, ou de uma visão, ou Jesus mostrou esse dia para Abraão enquanto ele estava vivo, ou Abraão, muitos acreditavam também que Abraão pudesse estar vendo isso lá do céu, do jeito que estava acontecendo, mas isso não poderia estar acontecendo, porque ele diz que Abraão viu esse dia e Abraão ansiou, ou seja, no passado. Então, existia uma crença ali entre os judeus e era comum que eles acreditavam que Abraão tinha visto o dia de Jesus. E Jesus, para dizer que ele era o Filho de Deus, ele disse para os judeus, ele disse, olha, Abraão, pai de vocês, quis ver o meu dia, viu e se regozijou. Então, o plano pelo qual o próprio Deus queria, juntamente com todos o que eles estavam sendo criados ali, com todos os homens estavam sendo criados e gerados de geração em geração, Deus sempre foi tendo uma preocupação de colocar no coração do homem o anseio por ver Jesus. Então, Abraão contemplou a Deus, ele viu o dia de Cristo e se alegrou. Então o anseio por ver esse dia, o anseio por ver essa promessa se cumprindo, fez com que Abraão deixasse tudo para trás, tudo que ele tinha, saísse da sua parentela, saísse ali dos seus, da sua família, deixasse suas terras para trás e entrasse no plano de Deus de restaurar o mundo, porque Deus tinha um plano e mostrou a Abraão esse plano. Então existia sim uma intenção de Deus, uma intenção divina e de manter viva essa chama, esse anseio por Jesus no coração dos homens. E não foi só a respeito de Abraão, mas isso inclui aqui todos, que depois de Abraão, desde o início, eles tiveram conhecimento de Deus e profetizaram sobre a vinda de Cristo. Um outro exemplo, Moisés, ele previu que Jesus seria o rei que viria, e ele estimou que a riqueza de Cristo era muito maior do que todos os tesouros do Egito. Está lá em Hebreus capítulo 11, do 23 ao 27, diz assim, pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra, a riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito e não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Hebreus capítulo 11, versículo 23 ao 27. Então você vê aqui mais uma vez a intenção de Deus de colocar no coração da descendência de Abraão e do seu povo o anseio por Jesus. O anseio por Jesus fazia parte da estratégia de Deus de trazer Jesus em vida, em carne, e restaurar o seu plano original. Isso fez com que Moisés entrasse no negócio de Deus e disse, olha, eu vou lá e vou entrar nesse plano de Deus e vou largar tudo que eu estou fazendo, vou voltar aqui do Êxodo capítulo 3, ali quando Moisés estava andando e pastoreando as ovelhas do seu sogro, e de repente ele tem um encontro ali com a sarça, e aí ele ouve o seu chamado e ele entra no negócio de Deus. E assim aconteceu com muitos homens da Bíblia, assim aconteceu com Josué, assim aconteceu com Davi. Quando você começa a ler os Salmos, você vai perceber que mesmo antes de Jesus nascer, lá em Salmos, lá com Davi, ele teve visões acerca do reino que iria vir, do reino futuro. Salmos capítulo 110 diz, eu vi o meu Senhor dizer ao meu Senhor.
Salmo 27:4 diz: uma coisa pedi ao Senhor, a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santuário. O que fazia Davi ter esse anseio por morar na casa de Deus? Quando você lê aí Salmo capítulo 110, que eu acabei de dizer e acabei de citar, estou citando alguns versículos assim, você não precisa procurar não, mas Salmo capítulo 110, ele é um salmo, se você lê com atenção, ele é bem interessante, porque ele fala sobre algo do futuro. Ele fala: eu vi o meu Senhor dizer ao meu Senhor. Ou seja, Davi viu Jesus dizer, Deus dizer a Jesus. Davi viu uma conversa entre Deus e Jesus, mesmo antes de Jesus ter nascido. Sabe, imagine, Jesus era descendente de Davi, muitas gerações acima. Então, naquela visão que ele teve ali em Salmo capítulo 110, ele viu, sabe, o seu descendente, que também era o seu rei. Ele viu alguém que seria seu, sabe, neto do neto do neto, que agora também é o seu rei. E ele via isso acontecendo, e isso acendia uma chama no coração de Davi. Deus, ele se preocupa em mostrar o seu filho para as pessoas. Deus, ele se preocupa em manter vivo essa chama no coração das pessoas, a ponto de Davi, que tinha tesouros, tinha todas as riquezas, tinha uma vida maravilhosa, ele disse assim: olha, você pode tirar, é como se ele estivesse dizendo: você pode tirar o meu reino, você pode tirar tudo que eu tenho, você pode tirar o meu poder militar, mas é isso que eu busco. Uma coisa só eu busco, uma coisa eu peço ao Senhor e busco todos os dias da minha vida, é contemplar a beleza de Deus e meditar no seu santuário. Sabe, o que faz alguém que tem todas as coisas poder ter um anseio assim? Sabe, a intenção de Deus de colocar no coração do homem um anseio por Jesus. Assim aconteceu com muitas pessoas, outros profetas, que experimentaram também esse efeito fascinante de o que é você ser vislumbrado e fascinado pela pessoa de Jesus. Porque eles receberam, uma certa hora da sua vida, uma revelação acerca de quem era o Filho, da própria parte do Filho, e esse Filho se tornou visível e palpável. Conversou com esses homens para gerar filhos de Abraão e tornar a descendência dele semelhante às estrelas dos céus, como está lá em Gênesis capítulo 15, versículo 5. Então, diante de tudo isso que eu falei para vocês, contemplar a glória de Jesus é o cumprimento dos desejos divinos. Sabe, a vida de Jesus tocou milhares de pessoas. A vida de Jesus tocou milhares de pessoas enquanto ele estava na terra de uma forma profunda e inesquecível. Jesus transformou vidas, Jesus transformou pessoas. Jesus, só o fato dessas pessoas cruzarem o caminho de Jesus gerou arrependimento. Jesus perdoou pecados, Jesus trouxe salvação, Jesus trouxe cura, Jesus libertou os cativos. Então Jesus, ele foi a revelação de Deus como Pai naquela geração e em todas as gerações que seguiam. Jesus, ele veio como luz verdadeira sobre todos os homens. Jesus, ele estava no mundo que era feito por ele mesmo. Jesus, ele era o Verbo. Ele era a esperança para todos aqueles que estavam recebendo. Ele veio dar poder e direito de sermos chamados filhos de Deus, aqueles que o recebem. Ele veio dar sentido e razão para todas as coisas. Jesus, ele é a revelação completa da glória de Deus. Como teria sido a vida de Nicodemos, ou a breve vida de Lázaro, se eles não tivessem sido cruzados uma hora os seus caminhos com Jesus? Sabe onde estaria Maria Madalena? Onde ela teria encontrado libertação? Onde Maria Madalena teria encontrado sentido pela sua vida, sentido para a sua existência? Partindo de uma vida que ela tinha para uma nova vida totalmente diferente do que ela fazia, uma vida totalmente de entrega e devoção, se ela não tivesse cruzado com Jesus. Sabe como teriam continuado a caminhada ali, o servo paralítico
do centurião de Cafarnaum. Como teria continuado a sua vida aquela mulher do fluxo de sangue se ela não tivesse cruzado com Jesus? Como seria a vida da filha de Jairo e de Jairo se eles não tivessem cruzados com Jesus? Todas essas pessoas eles se levantaram da morte para a vida e encontraram Deus nos olhos do seu próprio filho. Por isso, contemplar a glória de Jesus, encontrar verdadeiramente com Ele, é o cumprimento dos desejos divinos. Sabe, aqui na terra Jesus decidiu caminhar com 12 homens. Inicialmente, Ele os chamou, Ele os escolheu, Ele cuidou desses homens, Ele ensinou esses homens, Ele deu a esses homens uma missão, Ele deu um rumo totalmente diferente daquilo que eles tinham na sua própria vida. Ele deu coisas que é totalmente diferente daquilo que eles eram acostumados a fazer. E no futuro, esses homens seriam apóstolos. Esses homens eram aqueles que iriam manter a centralidade da vida, da doutrina da igreja em Jesus, aqueles que iriam fazer o nome de Jesus ser lembrado de geração em geração para todo sempre. Porque iam haver momentos em que nós, como tendência humana, iríamos causar divisões, facções, andando segundo as nossas próprias vontades e não como os construtores de um só edifício. E esses homens foram colocados por Jesus ali para nos lembrar que Ele é o único alicerce sobre o qual a igreja deveria ser construída. Por isso que ninguém se compara a Jesus. Jesus, Ele é a plenitude de Deus na forma humana. Jesus, nele nós podemos viver, nele nós podemos existir, nele nós podemos nos mover. Sabe, pastores, ministros do Evangelho são apenas trabalhadores de Deus no campo, mas Jesus é a imagem exata do esplendor de Deus, não o pastor, não líderes, sabe, em Jesus estão escondidas todas as riquezas e sabedoria de Deus. A revelação de Jesus gerou um clamor no coração dos apóstolos, está lá em 1 Coríntios capítulo 16. E Apocalipse capítulo 22, eles diziam: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Todas essas pessoas tiveram a sua vida mudada depois que elas cruzaram os seus caminhos com Jesus. E eu quero te fazer uma pergunta essa noite: como teria sido a sua vida se você não tivesse cruzado o seu caminho com Jesus? Pare um instante e pense, onde você estaria? Onde você estaria se naquela noite ou naquele dia que você encontrou Jesus? Eu não me lembro, eu não sei, na verdade você que sabe. Onde você estaria hoje se aquele dia não tivesse existido? Como estaria a sua vida? O que você estaria fazendo da sua vida hoje? Sabe, era um plano de Deus que nós nos encontrássemos com Jesus. Era um plano de Deus que nós tivéssemos uma revelação de quem é o Filho. É um plano de Deus que nós tenhamos um encontro verdadeiramente com o seu Filho. Por isso que Ele colocou o anseio por ver Jesus no coração de todos esses homens. Mas por quê? Porque Ele é a nossa perfeita satisfação. Sabe, apesar do significado da nossa vida ser achado na beleza de Jesus, apesar de você saber isso, apesar de você ouvir várias pregações sobre isso durante todos os dias, você é facilmente distraído por coisas que tentam tirar esse sentido da sua vida. Sabe, foi oferecido para você um abraço daquele que é perfeito, mas nós nos afastamos da contemplação por coisas passageiras, por carinhos falsos, por prazeres temporais. A gente troca constantemente o significado da vida pelas distrações desse mundo. Nós trocamos constantemente o abraço perfeito de Jesus por carinhos passageiros. Nós trocamos a contemplação da beleza de Jesus pela sedução da última novidade. Nós somos facilmente distraídos, nós facilmente saímos do plano de Deus, facilmente nós saímos do encontro de Jesus, do lugar de oração. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, diz que Ele fez tudo apropriado.
no seu tempo e colocou dentro do coração do homem um anseio por algo que é eterno. E mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Está escrito assim em Eclesiastes capítulo 3, 11. Ele colocou dentro do coração do homem o anseio pela eternidade. Sabe, meu irmão, dentro de nós foi colocado um anseio por algo que é eterno, assim como aconteceu no coração desses homens de Abraão, de Moisés, sabe, de todos esses homens que a gente falou aqui durante a mensagem. Dentro de nós também foi colocado esse anseio por Jesus. Nós fomos criados para essa finalidade. Foi colocado dentro de nós um vazio que clama por algo que é eterno, e somente algo que é eterno pode preencher esse vazio. Coisas temporais, elas não podem preencher esse vazio, sabe? Essas coisas temporais, elas não cabem dentro desse vazio do seu coração que clama por eternidade. Você pode querer, o sonho da sua vida é viajar para fora do país, não sei, para Paris, não sei qual é o seu sonho, ter um carro, ter uma casa boa, ter um bom emprego, ter uma família, não sei qual é o seu plano, mas eu posso te garantir uma coisa: esse anseio que mora dentro do coração do homem, que é colocado lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, as coisas temporais, elas não podem preencher esse vazio. Por mais que você alcance essas coisas que você quer, você pode perceber que essa sua alegria dura um pouco de tempo, ela não preenche esse vazio. Às vezes você está entediado na sua casa e você quer ver um seriado, e você vai ver um seriado, começa a ver vários episódios e você fica distraído ali. Quando acaba aquele seriado, você volta a ficar entediado de novo. Quantos de nós tem dias que estão em casa e não sabem o porquê que estão entediados, não sabem o porquê que estão preocupados, e aí vão fazer aquilo que mais gostam, vão comer a comida mais favorita, saem para passear, e tudo isso é uma distração, porque são prazeres temporários. Você vai fazer isso, você vai se distrair por uns momentos, e logo depois que isso acabar, você vai voltar ao tédio de novo. Sabe, se a gente começar a perceber o quanto Deus está nos procurando diariamente, nós vamos perceber que esse vazio que está dentro de nós tem a ver com o anseio colocado por Deus desde lá no Gênesis até hoje no nosso coração. O anseio por ver o seu filho, o anseio por você entrar no lugar de oração, o anseio por você abrir a Bíblia e encontrar Jesus, porque Ele é a nossa única satisfação. Ele diz assim: filho, venha estar comigo, venha, eu sou o seu prazer. Ele quer nos satisfazer, Ele quer nos preencher. Deus colocou esse vazio de Eclesiastes dentro do nosso coração, que é o mesmo anseio dos homens da Bíblia por ver a pessoa de Jesus, e somente algo eterno, que é Jesus, algo formado de eternidade, pode preencher esse vazio e completar o vazio que está dentro do seu coração. Sabe uma coisa bem interessante? A religião, ela nos ensina a usar Deus para chegar em algum lugar. A palavra religião tem a ver com religar, né? Religar o homem a Deus. Por isso que existem várias religiões, religar um homem a um Deus, mas a gente foi ensinado de usar o Senhor para chegar em algum lugar. Nós usamos Deus para chegar naquilo que a gente quer. Então, por exemplo, se a gente precisa de algo, a gente busca o Senhor até chegar aquilo que a gente quer. Se a gente quer que a nossa empresa prospere, nós buscamos a Deus até que chegarmos à prosperidade. Se a gente quer que a nossa família seja boa, a gente busca a Deus até chegar a nossa família ser boa. Se a gente quer sair de dívidas, a gente busca a Deus até sair daquelas dívidas. E na verdade, isso não deixa de não é errado você buscar a Deus para que Deus possa te dar algumas coisas, porque a busca do Senhor vai trazer benefícios para você, mas Ele quer se dar para você, não te dar somente coisas, Ele quer dar Ele mesmo a você. Ele é o próprio fim, Ele não é o meio para que você chegue em algum lugar. Ele não é somente, sabe, uma ponte que vai ligar onde você está hoje aonde você gostaria de estar.
mas Ele é o próprio fim, Ele é o próprio lugar, Ele só quer estar conosco, Ele é o seu prazer, Ele é a sua plena satisfação, Ele é a sua maior satisfação. Sabe, meu irmão, você já experimentou a glória do único gerado diretamente do Pai, cheio de graça, cheio de verdade? Você já experimentou com o seu coração um intenso desejo de ver a Jesus? Até que você tenha encontrado pessoalmente essa forma fascinante de vida, até que você tenha encontrado pessoalmente esse meio, essa personalidade que eu estou dizendo aqui, que a Bíblia nos ensina. Você ainda vai precisar encontrar o propósito da sua existência. Você só consegue entender o que você veio fazer aqui na terra e para que você está vivo, por que você está vivo, quando você encontra verdadeiramente com Jesus. Você não foi criado para uma religião, você não foi criado para ser evangélico, você não foi criado para ser religado com Deus de um jeito que você possa chegar onde você quer chegar, mas você foi criado para o amor de Deus. Você foi criado para ter uma comunhão e uma ligação, uma interação com esse Criador do universo. Quero que você feche seus olhos, aí na sua casa, você que está aqui. Quero que você feche seus olhos e você pense o quanto de Jesus tem no seu coração, o quanto do anseio por Jesus tem no seu coração. O quanto do anseio por ver Jesus tem dentro de você. Sabe o quanto Jesus tem significado dentro dos seus planos. Pense também, meu irmão, o quanto de satisfação tem na sua vida. Você está satisfeito com a sua vida? Você está feliz com a sua vida? Você está feliz com o que está acontecendo na sua vida? Você está feliz com o que você vê? Você está feliz de como anda a tua vida? Sabe, o que tem te faltado? Agora tente fazer uma ligação com o quanto de anseio pela presença de Jesus tem dentro de você. Sabe, eu não queria que isso fosse algo meio de utopia ou algo simplesmente teórico, mas pense numa prática. Você tem tido vontade de orar? Seja sincero com você. Você tem tido vontade de orar durante os dias? Você tem tido vontade de parar e ler as Escrituras? Você tem tido vontade de ler um livro que fala sobre Deus? Você tem tido vontade de passar algum tempo com o Senhor? Se isso não tem acontecido na tua vida, eu queria que você pedisse ao Senhor agora: Senhor, me dê vontade, coloque em mim um anseio, abra um espaço dentro do meu coração, coloca dentro de mim esse anseio de Eclesiastes capítulo 3, 11, na verdade, faça perceber esse anseio. Me coloque de volta, Senhor, no lugar onde eu possa contemplar a tua beleza, ver quem é o Senhor, sentir o teu toque. Muda o meu coração. Coloque em mim o mesmo anseio que foi colocado nos homens do Velho Testamento. Na verdade, me faça perceber esse anseio que em Eclesiastes capítulo 3 diz que o Senhor já colocou dentro de mim. Em nome de Jesus. Amém e amém.